In the sweet by we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow heart. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by we shall meet on that beautiful. Now, I believe 15. Have I got that many over there yet? Billy Paul, where are you at? All right. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora eu creio 15. Tenho eu esse tanto ali já? Billy Paul, onde está você? Muito bem. 15, 16, 17, 18, 19, 20. I see they're already jamming up. So now I'm going to have perhaps some brother is when them comes down to the end of the row, let him call the next numbers, you see. So we won't know how I have to stand there so long when we're praying for the sick people. All right. Agora vejam, eles já estão se aglomerando. Assim, agora eu vou pedir que, possivelmente, talvez, algum irmão, à medida que chegarem ao final da fila, que eles chamem os próximos números, vejam vocês, de modo que não tenhamos de ficar em pé, ficar ali demais em pé quando estivermos orando pelas pessoas enfermas. Muito bem. Now, I want to speak to you while they're getting those people so they won't be jammed up together. Agora eu quero lhes falar enquanto estão organizando essas pessoas em modo que não fiquem aglomeradas. No one come until your number's called. We called up to 15, I believe it was, or 20, something along there. I'll say up to 20, and then let's wait. There'll be enough in there right now, whatever's over there. Agora ninguém venha até que seu número seja chamado. Nós chamamos até 15, eu creio que foi, ou 20, algo por volta disso. Eu direi até 20, e então esperemos, e isso será o bastante ali agora mesmo, o que quer que esteja ali. And now, how many cards is there? Raise up your hands. And how many doesn't have cards? Raise up your hands. E agora, quantos cartões de oração estão aí? Levantem as mãos. E quantos não têm cartões de oração? Levante as mãos. I remember you don't have to have a prayer card. We've been here 2 nights, and each night the Holy Spirit has went out over the audience and healed the people regardless of prayer cards. Is that right? Agora lembre-se, você não tem de ter cartão de oração. Faz 2 noites que estamos aqui e cada noite o Espírito Santo tem saído até a audiência e curado as pessoas, independente dos cartões de oração. Não é mesmo? The prayer card only does one thing to you, help you get in line. That's right, but you have faith and you watch the Holy Spirit leave the platform right here and go right out among that audience there. How many knows that to be true? O cartão de oração somente faz uma coisa por você, o ajuda a entrar na fila. Isso mesmo. Mas tenha fé e observe o Espírito Santo deixar a plataforma aqui mesmo e sair diretamente pelo meio da audiência aí. Quantos sabem que isso é verdade? Now, I believe, firmly believe, if there was any other church besides the Pentecostal church that I could go with and believe to, I would be with it if I thought there was anything better.
Agora, eu creio firmemente que se houvesse alguma outra igreja além da igreja pentecostal com a qual eu pudesse ir e crer, eu estaria com eles se eu pensasse que havia alguma coisa melhor. And when you hear me say something about organizations and things like that, I'm not against the people. It's because E quando você me ouve dizer alguma coisa acerca das organizações e coisas assim, eu não sou contra as pessoas. É porque what if you seen a man that you loved out in a boat floating right down towards your falls and know that boat was going to sink with him? And you say, well, I love him, but he's got his own ways. E se você visse um homem que você amasse em um bote flutuando diretamente em direção às cataratas e soubesse que aquele bote iria afundar com ele e você dissesse, bem, eu o amo, mas ele tem sua própria maneira. No, I couldn't do that. That's not in me. I'd scream or run out and grab him, shake him, jerk him in or anything else to get him out of there, see? Não, eu não poderia fazer isso. Isso não está em mim. Eu gritaria, sairia correndo, eu agarraria, ou sacudiria, ou daria um puxão, ou qualquer outra coisa para tirá-lo dali. Veja. And I know that won't float the falls. That's right. It's got to come back to Christ as certain as anything. It's got to come back to the God. E eu sei que isso não passará pelas cataratas flutuando. Isso mesmo. Tem de retornar a Cristo, com toda a certeza. Tem de retornar a Deus. Now, everybody in here has been in my meetings before. Is that right? Hold up your hands if you've been in the meetings. All right? Agora, todos aqui já estiveram em minhas reuniões antes, está certo? Levantem as mãos se vocês já estiveram nas reuniões. Muito bem. Is there any newcomers that never was in one of my meetings before? Hold your hands. Não há nenhum. Há algum recém-chegado que nunca esteve numa reunião minha? Levante a mão. Well, what are you? Is this the first time you've been in one of my meetings? Raise your hands again. Bem, o que você... Eu nunca... Esta é a primeira vez que você esteve numa reunião minha? Levante a mão novamente. Well, I tell you, maybe I better change this thing. Well, I'd better. Bem, eu lhes digo, talvez seja melhor eu mudar esta coisa. Bem, seria melhor. People just come in. It's going to take me just a few minutes longer. Let me explain because you go away with the wrong impression. Para vocês que acabaram de entrar, eu vou... Isto vai requerer-me só um pouquinho, alguns minutos mais. Deixem-me explicar, porque vocês irão embora com a impressão errada. Vejam. I believe in every act of God, but I do believe what the Bible promises us in the last days, that there is to come again, the church has got to get in the same order it was that Jesus left it when it went away. See? It's a bride. It's got to come back to that place. Eu creio em cada ato de Deus, mas eu sem dúvida creio que a Bíblia nos promete nos últimos dias que há de vir novamente. A igreja tem de se pôr na mesma ordem em que estava, em que Jesus a deixou quando partiu. Veja, a noiva tem de retornar a esse lugar. Now, we've come through the great works of God through justification, sanctification, the baptism of the Holy Ghost, restoration of gifts. Agora, passamos pelas grandes obras de Deus, por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, restauração dos dons. But in following the line of Abraham, now I'm uneducated, and so I have to use something like John the Baptist. He was uneducated too. Mas, seguindo a linha de Abraão, agora, eu não tenho instrução e, deste modo, eu tenho de usar alguma coisa como João Batista. Ele não tinha instrução também. He went in the wilderness about 9 years old, and he never got an education, so his sermons were more based upon, like nature, oh, you generation of snakes. Ele foi para o deserto com cerca de 9 anos e nunca recebeu instrução. Deste modo, seus sermões eram mais baseados na natureza, raça de cobras. That's the worst thing he's seen so slimy, and he called them priests snakes. Veja, essa era a pior coisa que ele tinha visto e tão dissimulados, e ele chamou aqueles sacerdotes de cobras. He said, you generation of snakes, who's warned you to flee from the wrath to come? Ele disse,
Raça de cobras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Don't begin to say, we got this and we belong to this. God's able of these stones, that's what he's seen on the riverbank, to raise up children to Abraham. Não comeceis a dizer, temos isto e pertencemos a isto. Até destas pedras pode Deus, isso é o que ele tinha visto na ribanceira do rio, suscitar filhos a Abraão. And also the axe, that's what he used in the wilderness, is laid to the root of the tree. And every tree that don't bring forth good fruit is hewn down. E também o machado, isso é o que ele usava no deserto, está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não dá bom fruto é cortada. And that's the kind he burnt, made firewood out of it. See, but the good trees, he just makes his sermons like that. Esse é o tipo que ele queimava e de que fazia lenha, veja. Mas as boas árvores, ele simplesmente fazia seus sermões assim. So in this, I want to say it in this manner. We're at the end time, the harvest time. Assim, nisto, eu quero dizê-lo desta maneira. Estamos no tempo do fim, o tempo da colheita. Now, in Abraham's journey, he met God all along in different forms and so forth, which you could take it and show it just, we are Abraham's seed if we're in Christ. Agora, na jornada de Abraão, ele se encontrou com Deus o tempo todo em diferentes formas e assim por diante, o qual podíamos tomar isto e mostrá-lo. Somente nós somos semente de Abraão se estamos em Cristo. And Isaac was really his lesser son. He was his son sexually. But spiritually, Christ was Abraham's seed, his royal seed, his faith. E Isaac era realmente seu filho menor. Ele era seu filho sexualmente, mas espiritualmente, Cristo foi a semente de Abraão, sua semente real, sua fé. Now, we find that his royal seed travels the same journey, the bride of Christ travels the same journey that Abraham did. Agora nós descobrimos que sua semente real faz a mesma jornada, isto é, a noiva de Cristo faz a mesma jornada que Abraão fez. And the last sign that Abraham seen before the promised son came was when God was manifested in a human body and two angels came down. E o último sinal que Abraão viu antes do filho prometido chegar foi quando Deus foi manifestado em um corpo humano e dois anjos baixaram. Jesus said in St. Luke, the 17th chapter and the 30th verse, that as it was in the days of Noah, he told about Noah's time. Jesus disse em São Lucas capítulo 17, versículo 30, que, como aconteceu nos dias de Noé, ele contou acerca do tempo de Noé. And said, as it was in the days of Sodom, see, his coming, so will it be in the days when the Son of Man is being revealed. E disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, veja, sua vinda, assim será nos dias quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Now, he never said the Son of God being revealed, the Son of Man. Agora, ele nunca disse o Filho de Deus sendo revelado, o Filho do Homem. Now, Jesus came in three names. Son of Man, which is a prophet. Son of God, which went through the church age. Then Son of David. Agora, Jesus veio em três nomes. Filho do Homem, o qual é profeta. Filho de Deus, o qual passou pelas eras da igreja. Então, Filho de Davi. But in between the Son of God and Son of David, according to his own word and according to Malachi 4 and many scriptures, he's returned back into his church in physical form, in the people, in human beings, in the way of being a prophet. Mas entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, de acordo com sua própria palavra e de acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, ele está para retornar à sua igreja em forma física no povo, em seres humanos, como sendo um profeta. Está vendo? And watch what this man done when he came down to see Abraham. E observe o que este homem fez quando desceu para visitar Abraão. First thing, he told Abraham about his name being changed because he didn't call him Abram, he called him Abraham. A primeira coisa, ele contou a Abraão acerca da mudança do seu nome, porque ele não o chamou Abrão, ele o chamou Abraão. And when he did, we find out that
And he said, "Where is thy wife Sarah?" S-A-R-A-H, not S-A-R-R-A. Why, he said, "She's in the tent behind you." E quando ele o fez, ora, nós verificamos que ele disse, onde está Sara, tua mulher? S-A-R-A, não S-A-R-A-I. Ora, ele disse, ela está na tenda detrás de ti. He said, now she was 90 and Abraham was 100. And he said, now I'm going to visit you according to the promise, the time of life. Ele disse, agora, ela tinha 90 e Abraão tinha 100. E ele disse, agora vou visitá-lo de acordo com a promessa por este tempo da vida. And Sarah on the inside heard him, listened to the wall of the tent, and she laughed to herself. And the angel, man, sitting there, said, discerned her spirit in the back behind him, and said, why did Sarah laugh, saying about these things? E Sara no interior ouviu-o, ouvindo através da parede da tenda, e ela riu-se consigo. E o anjo, homem sentado ali, disse, discerniu seu espírito na parte de trás, detrás dele, e disse, por que se riu Sara dizendo acerca destas coisas? Well, they called Sarah forth and she denied it. He said, but you did do it. She was so scared. Bem, eles fizeram Sara sair e ela negou isto. Ele disse, mas tu de fato o fizeste. Ela estava assustada. Now Jesus said, just before the coming of the Son of God, the second coming, that this age that we live through, he come as Son of Man, a prophet, because that fulfills the Scripture. Agora Jesus disse, pouco antes da vinda do Filho de Deus, ou do Filho de a segunda vinda, que esta era na qual vivemos, ele veio como Filho do Homem, um profeta, porque isso cumpre a Escritura. Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. We all know that was Jesus, don't we? Moisés disse, o Senhor vosso Deus despertará um profeta como eu. Todos sabemos que esse foi Jesus, não sabemos? So he had to come according to the Scripture a prophet. He never called himself the Son of God. He called himself the Son of Man. Assim, ele teve de vir de acordo com a Escritura, um profeta. Ele nunca chamou a si próprio o Filho de Deus, ele chamou a si próprio o Filho do Homem. But now, he is, through the church age now, he's been Son of God. In the millennium, he'll be Son of David, sitting on David's throne. Mas agora ele é, no decorrer das eras da igreja agora, ele tem sido o Filho de Deus. No milênio, ele será o Filho de Davi, sentado no trono de Davi. But between this time, we find out by the Scriptures, he's to reveal himself again as Son of Man, a prophet. Mas neste meio tempo nós verificamos pelas Escrituras que ele está para se revelar novamente como Filho do Homem, um profeta. Because the word of the Lord comes to prophets only, never to theologians. It is to prophets. Porque a palavra do Senhor vem a profetas somente, nunca a teólogos. É a profetas. And the Lord said he did nothing in his unchanging word we just talked about, until first he shows his prophets. E o Senhor disse que ele não fazia nada em sua palavra imutável, como acabamos de falar, sem primeiro mostrar aos seus profetas. And the end time, them seven seals that this Bible is sealed up, the sevenfold mysteries of all of Christ, has to be revealed first, and it can only be brought to a prophet. E o tempo do fim, esses 7 selos que esta Bíblia tem selados, os mistérios sétuplos de tudo de Cristo, têm de ser revelados primeiro, e isto somente pode ser trazido a um profeta. We've been looking for that for years, and we believe that His Spirit is among us now. Temos esperado isso faz anos e cremos que seu Espírito está entre nós agora. So we find, now watch when Jesus comes. Watch what He did to prove Himself to be that Messiah, that anointed one. Assim descobrimos. Agora observe quando Jesus veio, observe o que ele fez para provar que ele era esse Messias, esse ungido. One day, after He had received, the Father had came down and dwelt in Him in the form of a dove coming down from heaven, saying, "This is my beloved Son, in whom I am pleased to dwell in." Um dia depois que ele recebeu, o Pai tinha descido e habitado nele na forma de uma pomba descendo do céu, dizendo, "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar." That's the reason He said, "I and my Father are one. My Father dwelleth in me. It's not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me." Essa é a razão por que ele disse, eu e meu Pai somos um, meu Pai habita em mim, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim.
John bare record, seeing the Spirit of God like a dove descending, a voice coming from it saying, "This is my beloved Son, in whom I'm pleased to dwell." See? And he dwelt in him. João deu testemunho vendo esse Espírito de Deus como uma pomba descendo. Uma voz veio dela dizendo, "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo habitar." Veja, e ele habitou nele. Now watch when his ministry started, he had to act Son of Man now. Now, watch what he did. Agora observe quando seu ministério começou, pois que ele teve de representar o papel de Filho do Homem. Agora observe o que ele fez. There come up a man by the name of Simon Peter. His name was Simon then, later called Peter. Aproximou-se um homem chamado Simão Pedro. Seu nome era Simão, então, mais tarde chamado Pedro. Andrew had been attending the meeting of John, and then when Jesus come and John had introduced him, he saw him. And Andrew asked his brother Simon to come to the meeting with him. André tinha estado presente na reunião de João. Então, quando Jesus veio e João o tinha apresentado, ele o viu, e André pediu ao seu irmão Simão para vir à reunião com ele. And they had been told by their father, as it said, that there would come a time before the real Messiah would come, that there'd be many false messiahs raised up. There's always that way. E foi-lhe dito por seu pai, como disse, que chegaria um tempo antes que o verdadeiro Messias viesse, que se levantariam muitos falsos Messias. É sempre assim. He said, "But sons, remember, the real Messiah, you'll know him. Because he'll be according to the Scripture. He will be a prophet." Ele disse, mas, filhos, lembrem-se, o verdadeiro Messias vocês o conhecerão, porque ele estará de acordo com a Escritura. Ele será um profeta. Now, we haven't had a prophet for hundreds and hundreds and hundreds of years, since Malachi. Agora, nós não temos tido um profeta por centenas e centenas e centenas de anos desde Malaquias. But there'll be many people make claims, which we know there was. There was a Jesus raised up and carried out a bunch and so forth. But this real Messiah will be a prophet. Mas haverá muitas pessoas que farão reivindicações, o qual sabemos que houve um Jesus que se levantou e conduziu um grupo para fora, e assim por diante. Mas esse verdadeiro Messias será um profeta. And all Hebrews are taught to believe what the prophet says are the truth. E todos os hebreus são ensinados a crer no que os profetas dizem ser a verdade. Right then, that uneducated fisherman, who we're told didn't have enough education to write his name, the Bible said he was both ignorant and unlearned. Aí mesmo esse pecador sem instrução, o qual nos é dito que não tinha suficiente instrução para escrever seu nome, a Bíblia diz que ele era tanto ignorante como homem sem letras. He recognized that to be the Son of God. He recognized that to be the Messiah, because there was a prophet. Ele reconheceu que esse era o Filho de Deus. Ele reconheceu que esse era o Messias, porque ali estava um profeta. There was the one who told him who his name was and told him what his father's name was. Then he knew that had to be a prophet, because the man didn't know him. And he was given the keys to the kingdom. Ali estava aquele que ele disse quem era seu pai. Ele disse qual era o nome do seu pai. Então ele soube que tinha de ser um profeta, porque o homem não o conhecia, e a ele foram dadas as chaves para o reino. And we find there was some standing there listening to that, and one by the name of Philip, who was having Bible studies with a friend by the name of Nathaniel, looking for the Messiah. E encontramos que havia alguns ali de pé, ouvindo a isso, e um chamado Felipe, o qual estava tendo estudos bíblicos com um amigo chamado Natanael, esperando pelo Messias. So he runs around the mountain about a day's journey and comes back, and he finds this Nathaniel over there under a fig tree praying. Deste modo, ele correu ao redor da montanha cerca de um dia de viagem e retornou. E ele encontrou este Natanael ali sob uma figueira, orando. And he said, "Come see who we found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." E ele disse, vem, vê quem nós encontramos, Jesus de Nazaré, o filho de José. So Nathaniel, being a good man, he said, "Now could any good thing come out of Nazareth?" He said, "Just come and see." Deste modo, Natanael Natanael, melhor dizendo, sendo um bom homem, ele disse, agora, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse, simplesmente vem e vê. That's good advice. Come see for yourself. Don't stay home and criticize. Come find out.
Agora, esse é um bom conselho. Venha, veja por si mesmo. Não fique em casa e critique. Venha, verifique. Search the Scriptures. In them you think you have eternal life. Jesus said, they are they that testify of me. Examinais as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna. Jesus disse, são elas que de mim testificam. So, on the road back, no doubt they had a little talk. He told him, said, you know that old fisherman, he couldn't sign that ticket for them fish you got that day? Assim, a caminho de volta, sem dúvida, eles tiveram uma pequena conversa. Ele lhe contou, disse, você conhece aquele pescador que não conseguia assinar aquele bilhete daquele peixe que você comprou aquele dia? He told him, you know, his father was up there in the church. His name was Jonas, you remember? So he told him who he was. Ele lhe contou, você sabe que seu pai estava lá na igreja, seu nome era Jonas. Você se lembra? Assim ele lhe contou quem ele era. Oh, I'll have to see that. Oh, terei de ver isso. So when he walked up maybe in the prayer line where Jesus was, I don't know, he walked up in Jesus' presence. Jesus looked at him and said, behold, an Israelite in whom there's no guile. Assim, quando ele chegou lá e talvez ele estivesse na fila de oração onde Jesus estava, eu não sei. Ele tinha caminhado até a presença de Jesus. Jesus olhou para ele e disse, eis aqui um israelita, em quem não há dolo. Now, the first place, you say, how do you know he's an Israelite? Well, because he was dressed, no, all Easterners wear those turbans, they dress alike. Agora, em primeiro lugar, você diz, como ele soube que ele era israelita? Bem, porque ele estava vestido... Não. Todos os orientais usam aqueles turbantes. Eles se vestem igual. It said, an Israelite, and he said there's no guile. He could have been a crook or anything. Then he'd been exposed. He said, in which there's no guile. Ele disse, um israelita. E ele disse, não há dolo. Ele poderia ter sido um trapaceiro ou alguma outra coisa, então ele teria sido desmascarado. Ele disse, no qual não há dolo. And so that kind of took the starch out of Nathaniel, so he said, Rabbi, when did you ever know me? Well, I don't get this. E assim, isso de certo modo tirou a formalidade de Natanael, de forma que ele disse, Rabi, quando me conheceste? Ora, eu não entendo isto. When did you ever know me? I never met you. I just was brought up here by Philip. When did you ever know? Quando me conheceste? Eu não o conheço. Eu acabei de ser trazido até aqui por Filipe. Quando me conheceste? He said, before you were under the fig tree while you were there praying, I saw you. Ele disse, antes que tu estivestes debaixo da figueira, enquanto estavas ali orando, eu te vi. Sim, está vendo? He said, Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the King of Israel. Ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus said, because I told you this, you believe, then you'll see greater than this. Jesus disse, porque te disse isto, creste? Então coisas maiores do que esta verás. Now there was those standing there. Now let me give you a little warning. There was those standing there, rabbis and priests, and they said, this man does this by Beelzebub. Agora, ali estavam aqueles ali de pé. Agora, deixe-me dar-lhes uma pequena advertência. Ali estavam aqueles ali de pé, rabis e sacerdotes, e eles disseram, este homem faz isto por Beelzebu. And Jesus turned and said, I forgive you for that, for the atonement wasn't yet made, but someday the Holy Ghost will come and do the same thing. He said, and to speak one word against that, it'll never be forgiven you in this world or the world to come. E Jesus se voltou e disse, eu vos perdoarei por isso, porque a expiação ainda não tinha sido feita, mas algum dia o Espírito Santo virá e fará a mesma coisa, ele disse. E falar uma palavra contra isso nunca vos será perdoado neste século, nem no futuro. On to the woman at the well, the Samaritans. Now there was three races of people on earth. We might be black, brown, yellow, whatever we are, but we come from one blood. Mais adiante, para a mulher junto ao poço, os samaritanos. Agora, havia 3 raças de pessoas na terra. Nós podemos ser negros, morenos, amarelos, o que quer que sejamos, mas nós viemos de um sangue. And there's 3 races which come from Ham, Shem, and Japheth people. That's Jew, Gentile, and Samaritan. Half Jew and Gentile. E há 3 raças, as quais vêm do povo de Cão, Sem e Jafé. E esses são os judeus, os gentios e os samaritanos, metade judeus e gentios. Now we Gentiles, Anglo-Saxons, we were heathens, worshiping idols. We wasn't looking for no Messiah. Agora nós, gentios, anglo-saxões,
Nós éramos pagãos, adorando ídolos. Nós não estávamos esperando por nenhum Messias. So when Jesus manifested himself as Son of Man, now listen close now, close. Deste modo, quando Jesus se manifestou como Filho do Homem, agora ouçam com atenção e eu encerrarei. When Jesus came, he was duty-bound to represent what the prophet said he would be. So there before Israel, he represented himself before Peter and Nathanael and those there as Son of Man. Quando Jesus veio, ele estava obrigado a representar o que o profeta disse que ele seria. Assim, ali, perante Israel, ele se representou perante Pedro e Natanael e aqueles ali como Filho do Homem. Now, he has need to go by Samaria. And he goes up to Samaria, and there he found the woman sitting at the well. We know the story. Agora era-lhe necessário passar por Samaria. E ele chegou em Samaria e ali encontrou uma mulher assentada junto ao poço. Nós conhecemos a história. And they talked together. She come to get water. He said, bring me a drink. She said, now there's segregation here. We can't have this. And I'm a woman of Samaria, and you're a Jew. We don't have... E como eles conversaram. Ela veio para tirar água. Ele disse, dá-me de beber. E ela disse, agora há segregação aqui. Nós não podemos ter isto. E eu sou uma mulher de Samaria e tu és judeu. Nós não temos... He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. Ele disse, mas se tu conheceras com quem estás conversando, tu me pedirias de beber. She said, well, the well's deep. What are you going to draw with? And the conversation went on till he contacted her spirit. Ela disse, bem, o poço é fundo, com que atirarás? E a conversa continuou até que ele contatou seu espírito. And when he contacted her spirit, he found what her trouble was. How many knows that? E quando ele contatou seu espírito, ele descobriu qual era o seu problema. Quantos sabem disso? How many of you newcomers know if that's the truth? That's right. That was true. Agora, quantos de vocês recém-chegados sabem que isso é verdade? Isso mesmo, isso foi verdade. What did he say? Go get your husband and come here. She said, I have no husband. E o que ele disse? Vai, toma o teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido. And he said, thou hast said well, for you've had 5 husbands, and the one you're living with now is not your husband. E ele disse, disseste bem, porque tiveste 5 maridos e aquele com quem vives agora não é teu marido. She turned. Now, she wasn't like them priests. Said, he's got a devil, he's a fortune teller or something. Ela se voltou. Agora, ela não era como aqueles sacerdotes que diziam, ele tem demônio, ele é adivinho ou algo assim. She turned and she said, sir, I perceive that you are a prophet. Now, we haven't had one for 400 years. The church hasn't been used to such as this. But I perceive that you are a prophet. Ela se voltou e ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Agora, não temos tido um por 400 anos. A igreja não está habituada a coisas como esta. Mas nós vemos, eu vejo que tu és profeta. Now, I know that we're looking for the Messiah. And when the Messiah comes, that's the thing that he'll do. Agora, eu sei que estamos esperando pelo Messias. E quando o Messias vier, essa é a coisa que ele fará. Now, the Bible said he's the same yesterday, today, and forever. Agora, a Bíblia diz, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. If that was the anointed sign of Messiah back there to the Samaritan and to the Jew, now it never was done before Gentiles. Nowhere in the Bible did Jesus ever do it before Gentiles. Se esse foi o sinal ungido do Messias lá atrás para os samaritanos e para os judeus agora, isto nunca foi feito perante gentios. Em nenhum lugar na Bíblia Jesus fez isto perante gentios. They had 4,000 years of looking for a Messiah. We've had 2,000 years with their training also to look for a Messiah. Eles tiveram 4.000 anos de espera por um Messias. Nós temos tido 2.000 anos com o treinamento deles, também para esperar por um Messias. Now, if that was his identification just before their day was finished, it's got to be our identification because he promised the Son of Man would reveal himself again in the day that the world become like Sodom again, and anybody knows we're there. See?
Agora, se essa foi sua identificação pouco antes do dia deles terminar, isto tem de ser nossa identificação, porque ele prometeu que o Filho do Homem se revelaria novamente no dia em que o mundo se tornasse como Sodoma novamente. E qualquer um sabe que estamos aí. Está vendo? Now, I believe that Jesus Christ keeps every word, all Scripture is inspired. I don't believe we have one right and will be condemned for it if we add one word to it or take one word from it. Revelation 22 says so. I believe He's the same yesterday, today, and forever. Agora, eu creio que Jesus Cristo cumpre cada palavra. Toda a Escritura é inspirada. Eu não creio que tenhamos nenhum direito e seremos condenados por isso se acrescentarmos uma palavra a isto ou tirarmos uma palavra disto. Apocalipse 22 diz isso. Eu creio que Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. I certainly honor the Lutherans for their stand in their day, the Methodists for sanctification in their day, and the Pentecostal for their stand in their day. But we're living in another day. Eu certamente honro os luteranos por sua posição em seu dia, os metodistas pela santificação em seu dia e os pentecostais por sua posição em seu dia, mas estamos vivendo em outro dia. We're living when there's been stalk, tassel, shuck, almost like the wheat, but the wheat inside the shuck. Estamos vivendo onde tem havido talo, inflorescência, casca, quase como o trigo, mas o trigo está dentro da casca. The shuck has just supported the wheat, kept the hot sun from burning it, and now the denomination is pulling away from it, so he can lay in the presence of the sun to get right. A casca só serviu de suporte para o trigo, evitou que o sol quente o queimasse. E agora a denominação está se retirando dele, de modo que ele possa ficar na presença do Filho para amadurecer. So there won't be no more organizations rise up. This is the end of it. Assim nós estamos em... Não haverá mais organizações que se levantem. Este é o fim disso. We've had always about 3 years when a message starts, they organize it. This has been going on for nearly 20 years in no organization. It can't. We're in the wheat time, the harvest time. Temos tido sempre cerca de 3 anos quando uma mensagem começa, eles a organizam. Isto tem continuado por cerca de 20 anos e nenhuma organização. Não pode. Estamos no tempo do trigo, um tempo de colheita. I can hear the great combine coming. We're going home one day. He's the same yesterday and forever. Eu posso ouvir a grande combinada vindo. Vamos para o lar um dia. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Now, I am not he, but I am his servant. I do not believe that you lay hands on people and give them gifts. Gifts and callings are without repentance. Agora, eu não sou ele, mas sou seu servo. Eu não creio que você imponha as mãos sobre as pessoas e lhes dê dons. Dons e vocações são sem arrependimento. They are predestinated of God to meet the age and the time of that age. Any Bible student knows that's the truth. Eles são predestinados por Deus para satisfazer a necessidade da era e do tempo dessa era. Qualquer estudante da Bíblia sabe que isso é verdade. Moses was born just in time, Jeremiah in time, all the rest of them, John the Baptist in time. Jesus was in time, and we're in time. This is what's supposed to happen. Moisés nasceu exatamente em tempo, Jeremias em tempo, todos os demais, João Batista em tempo, Jesus esteve em tempo, e nós estamos em tempo. Isto é o que tem de acontecer. Now, I claim that he is alive today, and his spirit, after the church ages, we're in the Laodicean church age, the last call, the worst of all of them, because he was put out of the church. Agora, eu afirmo que ele está vivo hoje e seu espírito. Após as eras da igreja, nós estamos na era da igreja de Laodiceia, o último chamado e a pior de todas elas, porque ele foi posto para fora da igreja. Remember, Son of Man? And he was put out of the church. Not an organization out of an organization, but a person out of an organization. See? Lembre-se, Filho do Homem, e ele foi posto para fora da igreja. Não uma organização fora de uma organização, mas uma pessoa fora de uma organização. Está vendo? None of the other church ages had that, just the Laodicea. If you're spiritual, you'll understand. Nenhuma das outras eras da igreja teve isso, somente a de Laodiceia. Se você é espiritual, você entenderá. Our Heavenly Father, now
I have testified truly of you. Now, if this be true, which I know it is, Lord, I believe it true, you testify that I've told the truth. In Jesus Christ's name, amen. Nosso Pai Celestial, agora testifiquei fielmente de ti. Agora, se isto é verdade, o que eu sei que é, Senhor, eu creio que é verdade, tu testifiques que eu disse a verdade. No nome de Jesus Cristo. Amém. I'm going to ask something just a moment. I wasn't going to have any discernment in the line because I thought all of you just been in the ministry. Vou pedir algo só por um momento. Eu não ia fazer discernimento na fila porque pensava que todos vocês tinham estado em meu ministério. But for these people that some of you people out there go to praying. Some of the in the line or something. Mas para estas pessoas que estão aqui, que alguns de vocês aí orem, e que alguém na fila ou alguma coisa. And now, if Jesus Christ will take this human being, it won't work without you. You're the one who does it. E agora, se Jesus Cristo tomar este ser humano, isto não funcionará sem vocês. Vocês são os que fazem isto. Now listen, a woman touched his garment one day, and he turned around and said, "Who touched me?" Agora ouçam, uma mulher tocou sua veste um dia e ele se voltou e disse, quem é que me tocou? They all said, "Why you seem," or as Peter said, "Why the whole crowd's touched you." He said, "But I perceive that I've gotten weak, or virtue's gone from me. Virtue is strength." And said, "I perceive that I have gotten weak." Todos eles disseram, ora, tu pareces, ou Pedro disse, ora, a multidão inteira te está tocando. Ele disse, mas bem conheci que fiquei fraco, ou virtude saiu de mim. Virtude é força. Ele disse, bem sei que fiquei fraco. And so he looked around upon the woman until he found her, and told her about her blood issue, and he said, "Thy faith has saved thee." E assim ele olhou por ali procurando a mulher até que a encontrou. Ele contou acerca do seu fluxo de sangue, e que ele disse, a tua fé te salvou. All right? Now, he's the same yesterday, today, and forever. And the New Testament, the book of Hebrews, said that right now he is a high priest making intercessions for you that can be touched by the feeling of your infirmities. Muito bem. Agora, ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. E o Novo Testamento, o livro de Hebreus, diz que agora mesmo ele é o sumo sacerdote fazendo intercessões por você que pode compadecer-se da sua fraqueza. Now, here, is that one of the patients here? Agora, aqui, é esse um dos pacientes aqui? Venha. Now, for the audience, I do this not for a show, friend. Now, stop thinking that. Remember, I get your thoughts. Agora, para a audiência, eu não faço isto como exibição, amigos. Agora, parem de pensar isso. Lembrem-se, eu capto seus pensamentos. How many knows that's true and sees it? Quantos sabem que isso é verdade e enxergam? Here is a woman that I've never seen. I don't know one thing about the woman. We're probably born miles apart, years apart, and here we stand here tonight. We're strangers to each other. I don't know. Aqui está uma mulher que eu nunca vi. Eu não sei nada acerca desta mulher. Provavelmente nascemos milhas à parte e anos à parte. E eis que nos encontramos aqui esta noite. Somos desconhecidos um do outro. Eu não a conheço. Sweet, her dad, Howard, Edward, all your sainted friends who tucked away back under a long time ago. Yes, Lord. By and by, we shall be on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by we shall meet
Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll sail the wild sea no more. The tempest may sweep for